se dá para... É que tinha desligado a gravação. Deixa eu só colocar aqui para a gravação, né? E nós estamos estudando essa obra, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, hoje, dia 16 de junho de 2023, às 16 horas, e vamos iniciar o estudo do livro da Sueli no capítulo 5, Ação do Pensamento. Ela traz no início uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel. Mas, como eu falei para vocês, eu vou compartilhar essa mensagem, que é uma mensagem muito importante, e esse trechinho, eu acredito que é um trechinho que não dá para a gente ter a noção exata da mensagem. Todos vocês estão vendo a mensagem, né? Então, a mensagem é pensamentos, tá? Pensamentos. Eu vou pedir a todos os companheiros que mantenham os microfones desligados, tá? Pensamentos. Então, o livro é Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E Emmanuel, no capítulo 15, que tem por título Pensamentos, diz assim: quanto aos mais irmãos, ele traz uma mensagem da Carta aos Filipenses, do capítulo 4, versículo 8. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. E aí Emmanuel continua, né, interpretando essa carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, dizendo o seguinte: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. Ora, que fonte mental é essa? De onde vem essa fonte mental? Ela vem do nosso pensamento. Ela vem de cada um de nós. E os produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidade que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, olha o que está dizendo aqui, porque a gente fala muito isso, né? Às vezes a gente diz assim, falando sobre mudança de atitude, mudança de conduta, né? E o Emmanuel diz aqui, renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista, né? Porque a gente fala, é preciso renovar pensamentos. Mas ele diz que não é tão fácil assim. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidade que o homem não consegue alcançar, sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, das experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. E aqui começa o pedaço, o trecho que ela colocou no livro, Obsessão e Desobsessão. Ele diz assim, isso consta no nosso livro: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito nos campos dos efeitos transitórios,
Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, isso é muito interessante. Pensar é criar. Foi esse trecho que a Sueli tirou dessa mensagem de Emmanuel e colocou aqui no livro Obsessão e Desobsessão. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade e extinção. Então, pode ser que você não consiga exteriorizar logo o que você criou, tá? Mas a partir do momento que você pensou e ele foi criado, esse objeto, ele existe no nosso mundo íntimo. E aí, Emmanuel continua. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, esse texto, tá? É um texto muito importante de Emmanuel, onde Sueli destacou o parágrafo e trouxe para o nosso livro Obsessão e Desobsessão. Agora a gente vai voltar no Obsessão e Desobsessão, tá? No início do parágrafo, do capítulo. Primeiro parágrafo. Obsessão e desobsessão. Escravização e libertação do pensamento. Ensinamento extraordinário que a doutrina espírita lega à humanidade. Escravização, que está sendo analisada nesse livro e que nos demonstra a que ponto de subjugação pode chegar o ser humano, atormentado por outro ser humano, em gradações que vão desde a obsessão sutil até a possessão e o vampirismo. Vamos pegar o livro dos Espíritos. Pega o livro dos Espíritos. Você tem aí? Tem. Vamos pegar o livro dos Espíritos? Não, o livro dos Espíritos. Na questão 400, e tem ali, ó, 473. 473. Tem onde aqui? Ali, ó. Traz um para ela aí. Aqui, ó, pega ali na mesa, Ana. Aqui, ó. 473, procura aqui. Aqui é 455, e é 473. Que está lá na parte segunda, capítulo 9. 473. Carmen, pode ler para a gente a 473? E tem por título Processos. Rose, eu não estou no meu quarto lá com as minhas coisas, que está impedido de eu entrar. Você falou o livro dos médios, eu não peguei, então não vou poder. Alberto, pode ler a 473 para a gente? O Alberto vai ler para a gente aqui. Livro dos Espíritos, né? Tá. 473. Possessos. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e abrir-o em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito, resposta, o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer. Sofre a matéria de que se acha revestido.
Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Está sem som. Denise, lê para a gente a 474. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a ser por ele subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada? E respondem os imortais: sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por possessos alguns epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. Lê a notinha de Kardec. Pode ler. Na sua acepção vulgar, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Considerando-se que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos segundo a ideia comumente associada a esta palavra. Pela palavra possesso, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Voltando à resposta dos espíritos na questão 474, tem uma coisa aqui que é preciso que a gente preste muita atenção. Quando ele diz assim, sem dúvida, e são esses os verdadeiros processos, mas é preciso saibas que, aí vem a coisa mais importante dessa resposta, essa dominação, ele já indica que a possessão é uma dominação. E tudo que é dominado por algo mal é perigoso, né? É perigoso. Deixa eu botar banheiro. Tudo que é dominado por algo mal é perigoso. Então, ele diz aqui, essa dominação não se efetua nunca, reparem, essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Isso eu considero o ponto mais importante dessa resposta. Seja a fascinação, seja a subjugação, seja a possessão. Isso aqui que dizem os espíritos eu considero mais importante. Essa dominação, não importa que dominação seja, nunca se efetua sem o nosso consentimento. Tá? Nunca se efetua sem que aquele que está sofrendo o processo obsessivo o consinta, ou porque é fraco, estabeleceu sintonia, afinidade, porque é atraente o que está acontecendo. E depois que você abre a porta, aí fechar é complicado. Né? Em meio à tempestade, você abriu a porta,
o vento vai forçar a porta. Vai, e para você, já tentou fechar uma porta quando o vento está batendo forte? A coisa que você tem que fazer, não é porque o vento força a porta para dentro, para abrir. E você vai empurrando, tem que fazer uma força danada, né? Então, o que ele disse aqui é importantíssimo. O Rose, quando diz fraqueza, é o quê? Desânimo, ociosidade? Fraqueza moral, fraqueza moral. Normalmente eu Ah, falo fraqueza moral. Tá, que, qualquer tipo de imperfeição moral, mazela moral. porque às vezes uma pessoa está até doente, né? Em cima de uma cama, se ela tem força moral, ela vence isso, mesmo estando doente. Então, não é a força física, é a moral, entendeu? É a nossa moral. Eu gosto do negócio, entendeu? Eu gosto do negócio. Então, eu seguir aquilo. Estudamos muito isso essa semana. E depois que você vê a coisa feia, você quer recuar. Mas aí você já está o quê? Envolvido no processo. Lembra o estudo de ontem, diversidade dos carismas? De ontem, não. Desculpe, foi de segunda-feira, do livro Devastação Invisível, da parente da doutora Lovivone Pereira. Dos mistificadores. Isso, da menina de 10 anos, estava encarnada, passando por um processo de obsessão terrível. Aí todo mundo fica, meu Deus, uma menina de 10 anos. Só que essa menina de 10 anos é um espírito. E quando estava na erraticidade, se reuniu a vários espíritos por simpatia. Mas era legal, aquele jeitão deles, brincalhões, irresponsáveis. E ela se aventurou com o grupo. Só que depois ela viu que o negócio era esquisito, muito esquisito. E ela tentou se afastar. E aí não foi fácil. E aí o que acontece? Não tira o marcador, ela reencarna para se esconder. Mas eles a encontram. E eles querem que ela volte ao grupo dela. Entendeu? Ontem também, estudando Diversidade dos Carismas, o Charles chama a atenção da Dona Ivone, porque ele vai relatando a questão de vários espíritos, né? Espíritos salteadores, espíritos sem moral, né? Como nós estudamos no livro dos espíritos, aqueles espíritos, né? Que não têm nenhum compromisso com nada, nem com ninguém, e que eles se travestem de palhaços, eles procuram deformar as formas humanas, né? Espíritos levianos, batedores, perturbadores, e espíritos impuros, e eles mudam a forma corporal deles para parecer aqueles bufões, porque o que eles querem? Atrair as pessoas pelo pensamento. Então, quando eles estão lá fazendo aquelas algazarras deles, a Dona Ivone começa a achar o quê? Engraçado. E o que Carlos falou para ela? Não faça isso. Porque no momento que você começar a achar engraçado, achar que eles são muito, né, carnavalescos, brincalhões, você está estabelecendo sintonia com eles. E é isso que eles querem. No momento que você simpatiza, você acha graça, pronto, o perigo está feito, o perigo está estabelecido. E depois que você se uniu a eles, na maioria das vezes, quando a gente vê um jovem, ou qualquer pessoa assim, se acompliciando com esses bandos de pessoas de, vamos falar um termo verdadeiro, marginais.
Aí o pessoal entra. O fato que, eles têm vida boa, eu vou, ter que dar uma bicicleta, mas agora que eu estou lá junto com eles, eu posso comprar a bicicleta, o tênis. Não é isso que atrai muitos jovens para esses grupos. É o tênis que a mãe não podia dar, é a camisa de marca que o pai não podia dar, é a bicicleta que ele não podia ter. E aí ele entra para esses grupos e ele consegue lá a bicicleta, o tênis de marca, bota logo um colar de ouro no pescoço, mesmo que não seja de ouro, é banhado a ouro, bem grandão, é isso, cheio de pulseira, tudo mais. Quando o negócio começa a ficar esquisito, ficar feio, polícia batendo, ele sendo preso, aquela coisa, correndo, bala como o irmão da Ibrahim, o irmão da Regina contou, né? E lá do plano espiritual eles continuam atirando, achando, nem sabem que morreram, né? Metendo bala para lá e para cá. Quando quer sair do bando, muitos não conseguem. Não conseguem. Não conseguem. Ou ele foge, vai para um lugar bem longe, ou ele sempre procura, não quero mais. Muitos não conseguem. Entrar pode ser até fácil, mas sair é quase impossível. Né? Depois que você está lá. Então, o que está dizendo aqui? Não se efetua essas ligações sem que aquele que a sofra consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Tá? Agora, nós estamos aqui analisando essa questão que ele falou aqui da subjugação. Né? A que ponto de subjugação pode chegar o ser humano atormentado por outro ser humano? Então, a gente vê, peraí. Tem subjugação também assim, de humano para humano? Tem. Dizem os amigos espirituais que são os piores, hein? São as piores. Tem gradações que vão desde a obsessão sutil até a possessão e vampirismo. Olha só. Aqui, o que diz a Sueli aqui. Cadê o livro da Sueli? Diz aqui, ó. A que ponto de subjugação pode chegar o ser humano tormentado por outro ser humano? Em gradações que vão desde a obsessão sutil até a possessão e o vampirismo. Então, você tem de encarnado para desencarnado, você tem de encarnado para encarnado, você tem de desencarnado para encarnado, de todo tipo. Vamos lá na Gênese, capítulo 14, está marcadinho já. Capítulo 14, item 47 a 49. Quem tem aquela Gênese antiga, parece que só tem até o 48, tá? Então, vamos lá, 47 e 49. Ô, Rosa, Oi. 45 não entra não, nem 46? Eu vou dar 47 a 49. Porque nas minhas anotações aqui, em 2017, está aqui ligado à questão 473, o item 45 e o 46. Mas tudo bem. Eu vou ler menos. Eu vou começar na 47, capítulo Qual é 14. o capítulo, Rose? 14. É o mais famoso. É o mais famoso da Gênese. Né? Capítulo 47, capítulo 14, fluidos, e 47 a 49. Aí eu vou começar no 47. E a obsessão, o espírito age exteriormente com auxílio do seu perispírito. E ele identifica com o do encarnado. Esse último, que é o encarnado, encontra-se, então, enlaçado, envolvido como uma rede e forçado a agir contra a sua vontade. Já deu para perceber que não é uma obsessão simples. Na possessão, olha aí, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Então, repare que aqui na Gênese, ele é mais contundente
do que no livro dos espíritos. Ele já fez o estudo mais aprofundado, né? Ele está muito certo da possessão, então ele é mais contundente. Ele diz aqui, ó, na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, né? O espírito encarnado faz eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo, este o deixe definitivamente, o que não pode ter lugar senão com a morte. Então, ele está dizendo, o encarnado, ele não abandona o corpo e entrega para o obsessor. Os dois ficam, né, convivendo ali juntos. Tá? Então, ele faz eleição de domicílio em seu corpo, no corpo do encarnado, sem com que, contudo, o encarnado abandone esse corpo definitivamente. O que ele só pode fazer, senão com a morte. A possessão é, pois, sempre temporária, porque o espírito não pode ficar eternamente coabitando com o encarnado. Então, ela é temporária e intermitente. Quer dizer, ele vem e fica uma temporada. Aí ele é obrigado a se afastar. Daqui a pouco ele retorna. Jesus falou isso no Evangelho, não foi? Ele afastou os espíritos obsessores. Mas o que ele falou para a pessoa que estava sofrendo obsessão? Cuida da tua casa, porque senão ele pode voltar. Então, ele diz aqui, ela é temporária e intermitente, porque o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a dignidade de um espírito encarnado, atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode operar no momento da concepção, porque conforme você vai reencarnar, há uma ligação molécula a molécula, não é assim? E quando vai desencarnar também, o desligamento é molécula a molécula. Então, ele não pode tomar posse definitiva. Aí depois diz aqui, o espírito na posse momentânea do corpo serve-se dele como do seu próprio. Então, gente, o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, o espírito da posse momentânea do corpo serve-se dele como do seu próprio. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, atua com seus braços como se tivesse feito de sua vivência. Não é mais como na mediunidade psicofônica, na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último, o desencarnado, ele próprio que fala e atua. E se você tiver conhecido ele quando estava encarnado, reconheceu lá pela sua linguagem, sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão de sua fisionomia. Porque ele pode, né, de certa forma, tomar, utilizando o perispírito, mostrar a face dele através do encarnado. Olha que ponto chega essa dominação. Aí o 48. A obsessão sempre é uma ocorrência de um espírito malfeitor, tá? Essa obsessão nefasta a possessão pode ser a atuação também de um mau espírito que quer falar e, para causar maior impressão no seu ouvinte, toma emprestado o corpo de um encarnado que lhe empresta voluntariamente, como se emprestasse a veste. Então, certos médiuns têm muita confiança no espírito orientador, o Divaldo, o Chico, né? Em relação, Chico em relação a Emmanuel, Divaldo em relação a Joana, ou outros espíritos que o Divaldo tem plena confiança, ele pode se afastar do corpo e entregar o corpo para aquele espírito
possa melhor passar a sua comunicação, sem ter a preocupação de que o espírito vai fazer alguma, entre aspas, arte, tá? É confiança. Agora, se o espírito é malfeitor, né? Aí, meu filho, pode contar que vai virar bagunça. Aí ele diz aqui, isso se faz sem nenhuma perturbação, nem mal-estar. E durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação. E mais frequentemente ele se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Então vamos dizer, Divaldo com Joana. Joana quer mandar uma comunicação sem interferência do Divaldo. O Divaldo desdobra, fica em pé ou um pouco afastado do corpo, e a Joana toma o controle do corpo dele e expressa seu pensamento ali. E ele fica ali, ouvindo o que Dona Joana, que é essa que ele chama, né, tem a dizer. O Chico também. Isso com os espíritos bons. Aí não há preocupação. Você fica até atento para ouvir. Vai que Dona Joana ou Emmanuel está trazendo uma lição nova. Não é uma oportunidade de se aprender ali. Aí ele vai continuar aqui. Quando o espírito possessor é mau, aí a coisa muda de figura. As coisas se passam diferentemente dele, se ele fosse bom, né? Ele não toma emprestado o corpo. Ele não tem essa educação de dizer assim, me empresta um pouquinho o seu corpo. Ele não tem, ele invade, mas se apodera se o titular não possui força moral a lhe resistir. Entendeu, Beto? Roberto, entendeu? Ele vai tomar. O que é isso, gente? Ele vai tomar conta. Ele não vai ter aquela sutileza de se aproximar, perguntar se o espírito permitiria a ele trazer uma mensagem de esclarecimento. Vai perder tempo com isso. Ele vai tomar posse, né? Se apoderar. Se o outro não tiver força moral para resistir, acabou. Ele o faz por maldade para com o dito, a quem tortura e martiriza, de todas as maneiras. Até querer fazer com que pereça. E pode até querer matar a pessoa. Seja pelo estrangulamento, seja colocando no fogo, seja em outros lugares perigosos. Lembra daquele endemoniado, né, no Evangelho? Que o pai diz, ora joga ele na água, ora joga ele no fogo, faz dele gato sapato, pode até levar a pessoa à morte. Servindo-se dos membros e dos órgãos do desditoso paciente, do infeliz paciente, insulta de fome e maltrata os que o cercam. Ataca os familiares, né? Libera-se a essas excentricidades e atos que tenham todas as características de loucura furiosa. Os fatos desse gênero, em diversos graus de intensidade, são muito numerosos. E diversos casos de loucura não possuem outra causa. Tá? Inclusive, aqui no Livro dos Espíritos, na última frase da resposta dos Espíritos, na questão 474, última frase. Gente, não vamos generalizar. Por favor, nada pode ser generalizado, tá? Porque tem gente que vai dizer assim, então acabou. Todos os casos são assim. Não. É a tua câmera. Não vamos... A câmera está desligada. Não vamos generalizar. Olha o que ele diz aqui. Muitos epiléticos, não vamos generalizar. Ou loucos, e mais necessitavam de médico que de exorcismo, têm sido tomados por possessos. Então, vamos tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, a pessoa está tendo uma convulsão. E aí tem gente que já, né, pensa que é processo. Então, cuidado com generalização. Isso é muito perigoso, tá? Então, ele diz aqui, os fatos desse gênero, em diversos graus de intensidade, são muito numerosos.
E diversos casos de loucura não possuem outra causa. Há casos, sim, que podem ser possessos, mas nem todos são. É isso que eu quero chamar a atenção. Tá? Frequentemente, a eles se juntam desordens patológicas, que são apenas consequências, e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes enquanto subsistir a causa primária. O espiritismo, fazendo conhecer essa fonte de uma parte das misérias humanas, isso é uma miséria humana, indica o meio de remediá-las. Esse meio é o de atuar sobre o autor do mal. Não adianta tratar só o obsediado. É preciso também tratar aquele que está infligindo a dor. E sendo um ser inteligente, deve ser tratado com inteligência. Não adianta vir com exorcismo, surra de Bíblia, amaldiçoar. É um homem inteligente, você tem que tratar com inteligência. Item 49. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais. Na maioria você encontra individualmente, mas por vezes são epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Nesse caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. E aí ele vai citar aqui, na notinha, né? Ele diz assim, é uma epidemia desse gênero que atormentou durante vários anos a aldeia de Morzine, na Alta Saboia. Então, é muito famoso esse caso, está lá na Revista Espírita, de dezembro de 1872, de janeiro, fevereiro, abril, maio de 63. Então, tem várias citações da Revista Espírita sobre esse caso epidêmico, né, nessa aldeia de Morzine. Então, vamos voltar aqui ao nosso livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert. Né? Por isso, nós fizemos esse esclarecimento aqui para a gente conceituar bem o caso. Aí ela continua aqui, porque eu vou repetir, ela diz assim, a que ponto de subjugação pode chegar o ser humano, atormentado por outro ser humano, em gradações que vão desde a obsessão sutil até a possessão e o vampirismo. O ser humano, autoflagelando-se mentalmente, até atingir a autoobsessão, que, como vimos, abre campo para sintonias inferiores. Então, ela nos alerta aqui para o caso de autoobsessão também. Como se já não bastasse as misérias, ainda tem a tal da autoobsessão. O ser humano assolado pelo remorso, pela descrença ou egoísmo, enclausurando-se no pensamento viciado, cujo centro é ele próprio, num processo de autodestruição que o levará, após a desencarnação, persistindo o circuito mental viciado, a transubstanciar-se no ovoide. O processo de autoobsessão pode levar o sujeito a transubstanciar-se no ovoide. E o que patrocina isso? Olha aí, a culpa, o remorso. Culpa e remorso é terrível. A culpa, ela pode ser até útil quando ela serve para te chamar atenção. Chama a tua atenção. Ih, caramba, eu não devia ter feito aquilo. Caramba, ele foi mal. Eu prejudiquei aquele companheiro. Nossa. Aí você fica ali agora. Aí você parou, já teve 5 minutos, e diz assim, o que eu posso fazer para reparar isso? Aí você vai reparar. Aí a culpa serviu. Porque ela, né, bateu. Se ela não bater, você vai procurar reparar o quê? Você não fez nada demais. Né? Você não fez nada demais. Se a tua consciência não te incomodou,
sentido. Mas se a consciência incomodou e você se sentiu culpado, bem, opa, eu não estou culpado, não foi legal. Aí eu vou procurar resolver a culpa civil. Mas se você ficar assim, se deixando congelar pela culpa, paralisar pela culpa, aí você cai, fica sentado no chão e não levanta. E aí que é o terrível. E aí você já fica, né? Naqueles momentos de miserabilidade que vão aumentando, e é o que os adversários querem. É o que os adversários querem, né? Então, ela continua aqui. Libertação, meta principal de todos nós. Escopo final do homem, que aspira a ser livre para sempre. Esse é o desejo. Libertação. E nesse ideal de liberdade, julga erradamente que irá encontrá-la em aventuras arriscadas e dispendiosas, sondando o cosmos, lançando seu espaço na ânsia de conquistar o infinito. Esse que é o detalhe, muitas vezes, que arrebenta com a nossa vida. Eu, muito com jovens, não é? Eu quero a minha liberdade. Aqui em casa, com papai e mamãe controlando tudo, dizendo que eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu quero a minha liberdade. Eu quero fazer de tudo. Eu quero experimentar de tudo. Não é assim? E quem disse que experimentar de tudo é sempre bom? Tem coisas que você não deve experimentar. É a famosa caixa de Pandora. Está lá fechada, deixa ela fechada. Não, eu quero saber como é que é. Para quê? Olha para os lados e você já vai ver a miséria. Você já vai ter uma ideia de como é. Mas o sujeito, o indivíduo, o ser humano, vem com essa história, eu quero experimentar. Eu quero saber como é que é. Eu quero ter a experiência do negócio. E, às vezes, ter um ato, um movimento buscando saber a experiência é o suficiente para a derrota. Para a derrota, né? Eu quero ser livre, aí bota essa palavra na boca, né? Vocês escolhem a minha liberdade. Achando que liberdade é isso. É poder ir e vir. Ir aonde quer, a hora que quer, do jeito que quer, com quem quer, poder fazer o que quer. E aí é o que ela está chamando de atenção. Tá? Nesse ideal de liberdade, julga erradamente que irá encontrá-la em aventuras arriscadas e dispendiosas, sondando o cosmos, lançando-se ao espaço na ânsia de conquistar o infinito. Não descobriu até hoje que o infinito está muito perto. O infinito é ele mesmo, o ser imortal e eterno, cujas potencialidades maravilhosas jazem adormecidas e inexploradas, formando um micro-universo quase totalmente desconhecido. Há um universo em cada um de nós, aguardando ser descoberto e guardando riquezas cósmicas que um dia nos tornarão deuses, não é? Deuses, podendo viajar pelo infinito, pelo espaço, como os espíritos superiores fazem, não é? Na obra Libertação, encontramos essas afirmativas que, pela sua importância, merecem mencionadas. Eu trouxe aqui o livro Libertação do PDF, porque ela coloca os pedacinhos pequenininhos, né? E eu achei que merece um pouquinho mais. E aí eu vou lá partilhar com vocês a obra Libertação. Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Libertação. Então, na obra Libertação, esse trecho da Libertação que eu estou trazendo para vocês aqui está no capítulo 1 do livro Libertação, tá? Ele diz assim: o espírito humano, quem quiser anotar, bota aí, livro Libertação, aqui embaixo. Tem uma notinha, né? Libertação, André Luiz, Psicografia Francisco Cantiver, capítulo 1. O espírito humano lida com a força mental,
tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira que nos preside a todos os atos da vida. Então, olha só, o espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade. Com a diferença, porém, de que se já aprendeu a gastar a segunda, e como a gente aprendeu a gastar eletricidade, né? Quando vem todo mês a conta de luz, que a gente vê, nossa, gastei demais. Então, se já aprendeu a gastar a eletricidade do transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que é a força mental, que nos preside a todos os atos da vida. A rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, né, que falava daqueles infernos terríveis, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ódio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão, desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Então, muitas vezes, não adianta. Quando o companheiro chega, às vezes, a uma mesa mediúnica, você fala, não adianta. Aquele companheiro vai ter que passar por algumas situações complexas para poder mudar a sua forma de ser. Agora eu vou avançar um pouquinho aqui, eu vou para o parágrafo 14 desse mesmo livro, Libertação. Aqui no parágrafo 14, é o PDF 14. Aí aqui ele vai dizer assim, né? Eu pulei. Agora é o parágrafo, desculpe, é o capítulo, ainda o capítulo 1. Ele diz assim: expressando-nos coletivamente, sabemos hoje. Eu vou até ler o de cima. Diz assim, é tanta coisa boa nesse livro, encarcerados ainda na lei do retorno, é a lei de causa e efeito, né? Temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. E esses multisseculares recapitulações são as nossas reencarnações, né? Por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Então, ele diz mais ou menos, né, que o ser humano, desde que adquiriu a razão, isso tem mais ou menos 40 mil anos. Hoje, os cientistas jogam isso um pouquinho mais para trás. Já estão jogando aí uns 50, 60 mil anos que o homem chegou à idade da razão. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro, a golpes de sílex, quer dizer, pedras, né? O homem da atualidade classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Então, a diferença não é tanta, né? O outro fazia lá, pegava madeira, amarrava uma pedra numa forma triangular, né? E lançava e matava o outro. Então, pegava lá o tacate, né? E acertava a cabeça do outro. Pega um fuzil, uma faca, uma pistola, e mata. É uma piedade. Aí, às vezes é tão uma coisa, é assim, o cara vem dirigindo lá, o outro sai da frente. Depois de sair da frente, para o carro, abre a porta, pegou a velocidade dos tiros. Tem vidro, não deu sair da frente. Então, que mata assim, mata. Ele vai embora. Entendeu? Aí depois, quando é criança, assim, não, estou doente. Estava doente. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos,
identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne. Não, a carne é fraca, gente. Foi a carne é fraca. Como se a carne fosse permanente individuação diabólica. Esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores e contáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Agora eu vou para o capítulo 2 do livro Libertação, tá? Capítulo 2, quem quiser anotar aí. Aí no capítulo 2, deixa eu só colocar aqui, PDF 31. Ele vai dizer assim. Ele diz assim: qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas. São forças vivas. Sem a posse delas, das qualidades morais e das virtudes excelsas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares pegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Encarcera-se-lhes, então, a mente na insegurança, na fragilidade, no pavor. O toque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica. Sabemos disso, não é? Esses espíritos muito desequilibrados, no momento da morte, esse choque vai imprimir no perispírito, né, os seus conflitos, as suas dificuldades. Um veículo, perispírito, destinado às suas próprias manifestações no círculo novo de matéria diferente, a que foram arrebatadas. E após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantam continuidade de aventura e fictícios prazeres. Desencarnam, encontram-se perdidos no plano espiritual, e aí procuram, né, grupos para se filiarem, aonde eles encontrem ali parceiros de pensamentos, né? E como ele diz aqui, que garantam continuidade de aventuras e fictícios prazeres. Formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas. Nós fornecemos o alimento para esses seres desequilibrados do plano espiritual, tá? Fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fosse extensa colônia de criminosos vivendo a expensas de generoso rebanho bovino. Quando ele diz aqui, fazem vida coletiva provisória, porque isso não pode ser infinitamente. Nós já vimos lá na Gênesis que essa obsessão, esse vampirismo é temporário, dura um certo tempo. Pode ser 100 anos, 200 anos, 500 anos, mas uma hora ele tem que acabar, tá? Então, ele diz aqui, fazem vida coletiva provisória com força, é assim que eles se alimentam, de sugarem as energias da residência dos irmãos. Que residência é essa dos irmãos? É a minha casa? É a minha casa? Não. É o meu corpo físico. O meu corpo físico. Tá? A força de sugarem as energias da residência dos irmãos. Qual é a residência do meu espírito quando eu estou encarnado? É o meu corpo. Qual se fossem extensa... Olha o que ele vai dizer aqui, né? O amigo espiritual. Qual se fossem, tá? Generoso rebanho bovino. Às vezes,
os vampiros, podemos dizer assim, a gente fala até, né? Eles buscam. Tem um livro de André Luiz que fala dos matadouros, onde muitos desses espíritos, às vezes, vão até lá para sugar o plasma, tá? O plasma do gado que morre ali, a energia, aquela coisa nada toda, tá? Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência. Ao passo que na esfera humana, o quadro apresenta outro aspecto. Percebeu a comparação que ele está fazendo? A criatura racional não se eximirá a responsabilidade. E nenhum de nós foge responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático à revolta, é o egoísmo. Um homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante a obra nefasta, pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus, no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Um e outro, por isto, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, tritam e se vasculejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsidiam-se mutuamente, quando nos atídios educativos da carne ou na ausência deles. Atravessam séculos assim jungidos, um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Aqui ele vai trazer um esclarecimento que é muito dolorido. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Gente, isso é terrível. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele. Qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo? Então, o sujeito desencarna na sua ignorância, reencarna na sua ignorância, passa uma vida na ignorância sem querer melhorar, desencarna novamente e vive aí, ó, milhões de almas humanas há mais de 10.000 anos, encarnando e desencarnando no corpo denso, renascendo nele, e assim caminha uma grande parte da humanidade, sem progredir, ou ter um progresso que alguém diga assim, oh meu Deus, né? Esse aí deu uma melhorada. Recapitulam individual e coletivamente lições multimilenárias. Eu lembro na época que eu dava aula logo no início, né? Hoje isso não tem mais. Às vezes você tinha aquele aluno que repetia a terceira série 4, 5 vezes. Quantos alunos nós tivemos assim? Não hoje em dia, né? Mas quem é lá dos... começou a trabalhar lá por 1980 e pouco, 1970 e pouco, daquela época, nós tínhamos isso, né? Aquele aluno que fazia 3, 4, 5, 6 anos repetindo a mesma série. Zé Marco, Vera, Verinha, Denise, devem ter pego alguns alunos assim, né? Nós tínhamos uma família
o sobrenome delas era Rosa. E aí as colegas às vezes diziam assim, ih, meu Deus, eu peguei uma aluna aqui que é mais um espinho da Rosa. Que era uma família que era assim, sabe? Todos, eu me lembro que uma vez uma amiga minha perguntou para ela, meu filho, você repetiu novamente a segunda ou terceira série? Filha, eu só fiz até agora 2 vezes. Eu repeti até agora 2 vezes. Nova terceira, porque era por aí, né? Então, ela diz aí, morre no corpo denso e renasce nele. Qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Recapitulam individual e coletivamente lições multimilenares sem atinarem os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente, porque aí é livre-arbítrio do santuário de si mesmas. Nós somos deuses, no terreno movediço da idolatria, inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os 2 planos no impulso mal dirigido de libertação. Eu quero a liberdade, né? Eu quero a liberdade. Não importa, eu quero a liberdade. Através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destrói, então, o que construíram laboriosamente e modificam processos de vida exterior, transferindo-se de civilização. Aí vem o famoso êxodo, não é? Porque chega um momento e tem aquele basta, para aqui. Agora, infelizmente, você não vai poder reencarnar mais aqui. Você vai reencarnar em outro lugar. Em outro lugar. Eu acho, olha, gente, esse livro, Libertação, é maravilhoso. Esses 2 primeiros capítulos são um banho. Eu fui escolhendo 3 textos assim, meu Deus, eu vou ter que parar. Porque a vontade era de você continuar lendo, porque ali tudo é informação do instrutor de André Luiz, do livro Libertação. Eu nem anotei aqui o nome dele. Mas é uma coisa extraordinária e tem tudo a ver. Tanto é que a Sueli traz um trecho desse capítulo 1 do capítulo 2 para o livro. É que eu quis ampliar, porque as lições que ele traz são maravilhosas. Tá? Vamos voltar agora ao livro da Sueli. Ela diz aqui, ó, milhares de anos em que utilizamos o nosso pensamento para o mal, para a destruição. Olha aí. Milênios de dor e sofrimento, séculos de experiências dolorosas. Nossa colheita tem sido de pranto, para que nas fontes do sentimento dilacerado pudéssemos mudar o rumo do pensamento envolvido no mal, preso ao jugo dos tormentos inferiores, né? Então, olha aí, ao jugo dos instintos inferiores. Então, milhares de anos que nós usamos o nosso pensamento para o mal. E nós aprendemos lá no texto do Emmanuel que pensar é criar. Eu vou ler o início desse capítulo, aonde está assim, ó. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, no campo de efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade e extensão. Pensar é criar. Então, milhares de anos, nós utilizamos o nosso pensamento para o mal, para a destruição. Aí ela vai dizer aqui, ó, pensamentos viciados, mente subjugada à escravidão das paixões. Caminhos que escolhemos por vontade própria. Deixamos passar as oportunidades de modificar o nosso clima mental e nos comprometemos cada vez mais com a retaguarda de sombras
que hoje nos está cobrando pesado ônus. Profundamente habituados a orientar erroneamente a direção do nosso pensamento, eis que surge o Espiritismo, como bênção de acréscimo da misericórdia divina, para nos libertar. A doutrina espírita veio desvendar o processo de nossa libertação e demonstrar que a liberdade, que a gente tanto quer, tem que ser conquistada com o empenho de todas as nossas energias e com o selo de nossa responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Para merecermos a primeira, temos que ter a segunda. Né? A segunda, liberdade e responsabilidade. Para merecermos a primeira, que é a liberdade, temos que assumir a segunda, que é a responsabilidade. Então, a gente vai parar aqui hoje, né? Porque realmente esse capítulo da Sueli é fantástico. Semana que vem, dia 23, a gente vai começar no próximo parágrafo. Dos tormentosos processos obsessivos, né? Então, gente, que coisa fantástica, né? Esse texto, esse assunto, e como nós temos material para nos esclarecer sobre tudo isso. Né? Então, que a gente realmente tome muito cuidado, gente. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida, com o que a gente está fazendo, para que a gente não venha cair em tentação, porque senão a coisa complica. Eu vou dar uma paradinha aqui, antes da gente entrar na qualidade da prática mediúnica, tá? Porque eu tenho que voltar aqui para abrir o PDF da próxima aula. Tenta esses 5 minutinhos, vamos beber uma água, vamos ao banheiro, vamos dar uma descansadinha aí rapidinho e a gente volta já já. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Vai ser complicado. Deixa eu tirar aqui.